A deputada federal Júlia Zanatta é um dos nomes cotados para compor a chapa do senador Flávio Bolsonaro na disputa pelo Palácio do Planalto. A parlamentar se colocou à disposição, mas que, até o momento, não houve convite formal por parte do filho mais velho de Jair Bolsonaro. Esse movimento é defendido pela ala ideológica do PL, mas a ala pragmática do mesmo partido considera esse movimento arriscado. Zanatta, inclusive, falou à Jovem Pan na semana passada sobre propostas caso seja de fato escolhida para ser vice de Flávio Bolsonaro na chapa. Então, a revogação da reforma tributária, eu penso que imediatamente foi a maior tragédia do Brasil e as pessoas ainda não sentiram o quanto isso vai impactar nas vidas. Essa questão do armamento, a questão que o Flávio já fez mesmo antes de ser presidente, que foi a classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas, e aí a gente poder fazer um bloco aqui na América Latina, ou em toda a América, na verdade, junto com os Estados Unidos, de combate às organizações narcoterroristas, porque a gente não consegue fazer isso isoladamente. Então, essa questão da segurança pública, da legítima defesa, da defesa à vida, né, trabalhar dentro do Congresso sempre em prol da vida, e, número 1, revogar essa palhaçada que foi feita, essa tragédia que foi feita na reforma tributária, que vai tirar mais autonomia dos estados. Wilson Lima, o que é que você achou dessa possibilidade de Zanatta? Inácio, é o seguinte, vamos lá. A gente precisa entender que esse é um movimento, primeiro, que é um movimento político interno de uma disputa de poder entre Eduardo Bolsonaro e a ala pragmática do PL. A gente precisa entender, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Quem deu a ideia foi o ex-deputado federal, o Eduardo Bolsonaro, que ele se sente um pouco escanteado das principais decisões do partido. Então ele soltou essa. E ele, inclusive, tem pressionado o Valdemar Costa Neto a que o partido faça pesquisas de sondagem sobre o nome da Júlia Zanatta. A expectativa é que os próximos trackings do PL já apontem isso, apontem Flávio mais Zanatta para sentir ali a recepção do eleitor. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa deixar clara é isso. Esse é o movimento do Eduardo Bolsonaro, tá? Outra coisa importante para a gente também colocar a sua perspectiva para depois entregar para os colegas. Por que o Eduardo Bolsonaro e a ala mais ideológica do PL tem defendido o nome da Júlia Zanatta? Por medo de um impeachment. Wilson, aí você me pergunta, mas o Flávio sequer foi eleito, não sabe nem se o cara vai para o segundo turno. Os caras já estão falando em impeachment? Pois é. O Eduardo defende, e essa ala mais ideológica defende o seguinte, que o vice do Flávio Bolsonaro deve ser um cara 100% fiel ao grupo, ao clã. E aí se encaixa a Júlia Zanatta, que inclusive ficou do lado do Eduardo Bolsonaro, ficou do lado do clã Bolsonaro naquela disputa lá em Santa Catarina pelo Senado, né? Sabe aquela briga da Caroline de Tone com o Carlos Bolsonaro e a Ana Paula Campagnolo? Então, a Júlia ficou justamente no lado do Carlos Bolsonaro. Então isso foi uma prova de fidelidade que até hoje o Eduardo leva em consideração. Então, outro ponto também que se leva em consideração, que joga a favor da Júlia Zanatta. Terceiro ponto, aí vem a ala pragmática do PL. Eles querem uma mulher como vice, justamente para tentar fazer com que o Flávio consiga ter o voto do eleitor feminino, né? Para que, de fato, o Flávio, que ele está bem atrás nas pesquisas em relação a esse espectro do eleitorado, para que ele consiga reduzir essa margem, essa desvantagem em relação ao presidente Lula. Só que apesar da Júlia Zanatta ser mulher, o que a ala pragmática do PL me conta? Wilson, ela é mulher, só que ela é de um estado bolsonarista. Então ela não vai conseguir agregar, ela não conseguiria agregar o voto, por exemplo, da mulher nordestina, da mulher do norte ou da mulher do centro-oeste. E fora que ela tem uma ligação direta com a questão do armamento, que é um ponto nevrálgico em relação ao voto feminino. Então as mulheres elas têm muita resistência para votar em alguém que defende publicamente o armamento, para que a população esteja mais armada. Inácio, então esses são os pontos, tá, que levaram aí o Eduardo Bolsonaro a defender publicamente a candidatura da Júlia Zanatta. Eu conversei com a Júlia Zanatta nos últimos dias e ela me falou o seguinte: Wilson, olha,
eu tô com meu nome à disposição. Se quiser, vamos trabalhar pelo país. Eu topo ser vice do Flávio Bolsonaro. Só que mandei mensagem pro Flávio Bolsonaro, tô aqui. Né? Mas até agora, o Flávio tem deixado essa história ainda em banho-maria. Análise. O fato é o seguinte, Inácio. Nesse momento, parece mais de fato balão de ensaio do que necessariamente algo concreto. Mas em política a gente sabe como é que as coisas mudam de um dia para outro. Rodolfo Borges, o nome de Zanata seria para ajudar Flávio Bolsonaro a recuperar votos? Ou você acha que, ao contrário, poderia alienar ainda mais eleitores, sobretudo de centro? Olha, a essa altura do campeonato, depois de tudo que aconteceu, porque quando surge o nome, a gente fica de olho para ver o que é. Hoje isso aí tudo me soa mais como uma tentativa do Eduardo Bolsonaro de participar, de existir politicamente do que qualquer outra coisa. Porque eu não acho que não está nem no nível de saber se vai ajudar a campanha ou se vai prejudicar. É um pretexto para o Eduardo Bolsonaro aparecer e ser discutido e ser levado em consideração. Porque se a Júlia Zanata disse que tentou falar com o Flávio e não conseguiu, de que vale então o irmão dele ficar fazendo uma campanha pública por ela? E essa é a questão. Muita gente pergunta, por que eles não discutem essas coisas a portas fechadas? Porque se fosse uma realidade mesmo, se fosse provável que isso ocorresse, tivesse viabilidade, eles não iam estar falando em público sobre isso. Então todos esses gestos que eles fazem em público é uma tentativa de conseguir algum apoio político popular ali na rede social para tentar defender alguma relevância nesse processo. Só que é isso, como o Wilson falou, o Eduardo está muito longe. O Eduardo não está participando exatamente dessa pré-campanha do Flávio, a não ser quando o Flávio vai lá para fora. E aí teve aquela participação especificamente na visita do Trump, que acabou dando errado de novo. Acabou saindo pela culatra de novo, porque veio a história do risco ao Pix, e eles estavam com o Trump bem naquela semana ali. Mas a Júlia Zanata é isso, esse argumento de que é uma defesa contra o impeachment é um argumento ruim, né? É um argumento meio furado. Você já vai ser eleito pensando no impeachment. Quer dizer, por exemplo, se fosse a Tereza Cristina, senadora, ela ia ter um cenário ali de maior propensão ao impeachment, ela ia atrair a família Bolsonaro por conta disso, e a Júlia Zanata não faria isso. Olha, não me faz muito sentido não essa história de botar a Júlia Zanata como vice do Flávio. Agora, é aquela coisa, vai atrapalhar ou vai ajudar? Eu nem acho que, assim, a gente às vezes hipervaloriza o vice. Acho que poderia ser, sim, a Júlia Zanata, e aí eles apelariam a essa porção ideológica, tendo em vista que o Flávio está tentando se afastar disso, aí o Flávio seria o não ideológico, seria o pragmático, e a Júlia teria essa porção ideológica na chapa. Eu não acho que seria tudo para dar errado, não. E nem acho também que a família Bolsonaro vai tão longe ideologicamente para atrás de alguém para compor chapa com o Flávio. O meu problema em relação a isso aí é que eu acho que isso nem sequer está no horizonte de debate agora. Me parece que é muito mais uma questão do Eduardo Bolsonaro tentando se impor, tentando aparecer, como ele já fez várias vezes, aliás, e aí, inclusive, prejudicando muito o Flávio, quando foi para cima do Tarcísio, do Nicolas Ferreira. É mais isso do que um debate sobre viabilidade política. Ricardo? Ô, Rodolfo, tem um detalhe que é interessante. Diga lá. Quando você fala de possibilidade de impeachment, as contas que se fazem, as contas que são feitas aqui no Congresso, se você conversa com qualquer líder, a conta que se faz é basicamente a seguinte: o PL e a direita deve ter a maioria do Senado, talvez 2/3 do Senado. Na Câmara também deve ter maioria. Então, assim, o risco de impeachment pro Flávio é mínimo com esse contingente de deputados que deve ser eleito em outubro. Ricardo? Como o Rodolfo acabou de falar, isso já é sabido, o papel do vice ele não tem tanta relevância assim numa eleição mais ou menos dada como certa, né? Não existe eleição dada como certa, mas eu quero dizer que numa eleição onde um candidato desponta com um favoritismo maior, o papel do vice não é tão relevante. Quando você tem uma eleição que deve ser definida ali no cabeça a cabeça, no tal do photochat, talvez o papel do vice faça uma importância não no sentido de prejudicar um determinado candidato, mas no sentido de não agregar votos. E eu acho, me parece que esse é o caso da Júlia Zanata, porque ela não conversa, ela não atrai nenhum voto dos chamados independentes.
que são os eleitores que vão, ao fim e ao cabo, definir as eleições. Ela é uma bolsonarista raiz, uma bolsonarista radical, e ela só vai consolidar essa chapa dentro da bolha bolsonarista. E talvez este fato faça com que eleitores independentes olhem para essa chapa com um olhar diferente. Aí, nesse sentido, ela talvez atrapalhe. E é isso que eu estou te dizendo. Numa eleição que tende a ser definida ali cabeça a cabeça, ela pode ser prejudicial. Com relação ao impeachment, eu acho até um demérito, porque a fala do Eduardo Bolsonaro, lançando, né, ele mesmo, a deputada como a candidata dele, como uma candidata a vice, a fala dele é o seguinte: quero ver se vão ter coragem de pedir o impeachment do Flávio, tendo a Zanata como vice. Eu acho que isso é até um demérito. É mais ou menos o seguinte: vocês têm coragem de tirar o Flávio para colocar esta pessoa no lugar? Eu acho que até nessa hora, essa turma mete os pés pelas mãos e fala o que não deve.